O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus inicia essa parábola dizendo: o reino dos céus é como. Essa pequena introdução nos ajuda a compreender que o reino dos céus é uma realidade que está presente no meio de nós, porque as imagens que se seguem a essa expressão narram a história de um campo onde foi semeado a boa semente, mas, enquanto todos dormiam, o inimigo semeou a má semente. Essa realidade faz parte do reino dos céus. O reino dos céus está aqui, no nosso meio. E nesse mundo em que nós vivemos, nas situações em que passamos o nosso tempo, a nossa existência, nós muitas vezes experimentamos essa ambiguidade da nossa vida. E essa ambiguidade, ela faz parte dessa realidade do reino, desse dinamismo onde a boa semente não deixa de crescer, mesmo que haja o joio. E esse joio que foi semeado enquanto todos dormiam, ele em algum momento se manifesta. Os empregados que estão atentos dizem ao patrão: não semeaste a boa semente? Como é que apareceu o joio? Então eles estão olhando para a realidade, eles estão olhando para a vida, para o campo, para a existência, para a história. E nesse olhar eles conseguem discernir que há no meio da boa semente aquelas coisas não tão boas ou mesmo ruins, aqui simbolizadas pelo joio semeado pelo inimigo enquanto todos estavam dormindo. Então, meus irmãos e irmãs, a parábola nos ajuda a reconhecer na nossa própria vida essa realidade do reino no meio das nossas ambiguidades. E Deus, que é o semeador que semeia a boa semente, Ele nos convida hoje a fazer um discernimento mais profundo ainda, sabendo esperar antes de julgar. O julgamento compete somente a Deus, que, como vimos na primeira leitura, é aquele que julga sem cometer injustiças. Ele julga com bondade, com retidão, com clemência, com paciência. Esse Deus que assim julga, ele nos convida, então, a não nos apressarmos a fazer a separação do joio e do trigo, mas esperar o tempo da maturação, para aí sim fazer a separação seguindo o comando desse patrão, né? Que aqui simboliza Deus, é claro. Então, nós não vamos fazer nada por conta própria, com impulso, com voluntarismo. Nós somos chamados, outros sim, a discernir, a esperar essa maturação da boa semente e também da má semente, que é o joio. E nesse tempo de espera,
discernir é um exercício muito importante, porque quando a gente aprende a discernir, a gente não comete aquele risco, aquele erro que os empregados aqui são alertados de não cometer, que arrancando o joio, arranquem também o trigo. O nosso povo tem um ditado muito interessante que parece com isso. Cuidado para não jogar junto com a água da bacia a criança que você dava banho. É mais ou menos isso. Pode ser que a gente, querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos, pode ser que a gente, na nossa pressa, na nossa ânsia, a gente queira resolver as coisas tudo ao nosso modo e não compreendamos que Deus é o Senhor da história, que Jesus Cristo, ele assumiu essa nossa ambiguidade para transformá-la e para nos ajudar a crescer no meio dessas coisas que não são tão boas, provando então essa força do reino de Deus que não sucumbe diante da maldade, desse Deus que no fim vai fazer então o seu julgamento. E quantas vezes nós também já experimentamos isso? De não nos apressar nas decisões, de esperar mais um pouco, de segurar, né? Quando todos achavam que era a hora, a gente segurar para dizer, não, ainda não está na hora. E de repente vem essa hora de Deus para dizer, é agora, vamos fazer a separação. E a gente percebe o quão bonito é essa condução do nosso Deus, que nos dá o Espírito Santo para que nós, no discernimento e na oração, possamos então fazer de modo justo essa separação conforme o comando de nosso Deus. Mas não sem discernir, não sem aguardar, não sem exercitar a necessária paciência. O reino de Deus requer paciência. Nesse tempo em que nós estamos vivendo em pandemia e em confinamento, é importante a gente aprender essa paciência do reino de Deus. E entender que no meio dessa história toda, que nos penaliza muito, é necessário a gente reconhecer que no meio dessas coisas todas, a semente boa do reino está crescendo no nosso meio. Embora a gente ainda não seja capaz de reconhecer, embora a gente se apegue muitas vezes somente em enxergar o joio, em enxergar as coisas negativas e enxergar as coisas que são difíceis, e a gente não consiga ver ainda as coisas boas no meio das coisas ruins. A paciência é uma característica de Deus e é uma característica do reino. E nessa história em que nós também somos esse campo aberto, onde Deus semeia a boa semente, mas o maligno, enquanto a gente cochila e dorme, vem semear a sua má semente, nós também precisamos olhar para nós mesmos com a mesma paciência, reconhecendo então que é necessário esperar, que é necessário discernir, que é necessário então aguardar o juízo de Deus, não o nosso, porque o juízo de Deus é bom e é clemente. Olhando para a nossa história, para a história do nosso planeta, do nosso mundo, olhando para o nosso Brasil, olhando para a nossa vida, a gente pode reconhecer a profundidade dessa parábola que nos ensina a perceber que a vida não funciona de maneira maniqueísta. As coisas não são somente ruins ou somente boas. Elas estão muitas vezes misturadas. E é difícil a gente às vezes perceber o que é bom no meio das coisas ruins ou o que é ruim no meio das coisas boas, agradáveis, gostosas. Então o cristão, como cidadão do reino, ele é chamado a fazer esse discernimento. Por que ele é chamado a fazer esse discernimento? Porque ele já experimenta a vida nova em Jesus Cristo. E essa parábola cai muito bem no dia do Senhor,
o dia em que fazemos a memória da ressurreição de Jesus. E esse dia fecunda toda a nossa semana para que pessoas como nós, ressuscitados em Cristo, possamos entrar nesse dinamismo do reino. O dinamismo de quem semeia a boa semente, o dinamismo de quem reconhece a diferença entre o joio e o trigo, o dinamismo de quem sabe esperar o tempo da maturação, o dinamismo de quem deixa para Deus aquilo que é de Deus, o julgamento, o juízo desse Deus que é bom, que é clemente. O dinamismo de trabalhar para que a vida nova, enfim, quando for da vontade de Deus, supere os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas ambiguidades. Meus irmãos e minhas irmãs, entrar no dinamismo do reino é assumir essa nossa história, é assumir a nossa vida. E olhar para ela com esse mesmo carinho com que Deus olha para todos nós, percebendo em nós um campo aberto, pronto para acolher a sua boa semente. E se porventura a gente perceber na nossa vida ou na vida desse mundo a má semente, como cristãos, não deixemos de reconhecer que a boa semente também lá está. Não deixemos de reconhecer que Deus semeou entre nós a promessa do trigo. O trigo é uma promessa para nós. Ele é símbolo dessa promessa, dessa vida nova que é pão, que se dá, que gera mais vida e que alimenta, nutre a nossa existência nova em Jesus Cristo. Façamos então dessa parábola um guia para a nossa semana, um guia para a nossa vida. E aprendamos a sabedoria que Jesus nos dá do seu Evangelho, a sabedoria dos segredos do reino que Deus quis revelar aos pequeninos, a sabedoria de quem se sabe, então, submetido a esse justo juiz que é o nosso Deus, o único que pode fazer a boa separação. Uma boa semana para todos.